Bonjour e bienvenue. Qual o tempo que faz hoje? Qual que é a previsão da meteorologia para hoje? Vai chover, vai fazer sol, vai fazer um dia bonito, agradável, vai ter vento, vai ter chuva, vai ter neve? Como que é isso? Vamos ver isso agora, que é muito importante e muito usado. No Brasil não se usa tanto a previsão do tempo como se usa na Europa e nos Estados Unidos. Então é importante que a gente saiba perguntar, entender, ler. Então vamos lá nisso agora. La météo. La météo. Le temps, le temps, la neige, le vent, le vent, la pluie, la pluie, l'orage, l'orage, la grêle, la grêle, le brouillard, le soleil. E voilà, le soleil. Então, ou seja, o tempo, le temps, não pronuncia nem o P nem o S. Já vi muito brasileiro falar le temps. La neige, a neve, le vent, o vento, a chuva, la pluie, l'orage é tempestade, não é raio. Raio é les éclairs, éclair, ok? Le nuage é a nuvem, l'orage é a tempestade. La grêle é aquelas bolinhas de gelo, granizo. Le brouillard é aquela névoa, neblina, aquela neblina densa. E le soleil, le roi soleil de la France, le Louis XIV, o rei Sol, Luís XIV, é o Sol, né? Então vamos entender mais. Eu vou começar mais leve, depois a gente vai mais profundo sobre a previsão de tempo, sobre tempo. Thermomètre, un thermomètre, orage, orage, vent, vent, un tornade, un tornade, nuage, nuage, éclair, éclair, la pluie, la pluie, l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Il neige, il neige, il est orageux, il est orageux, il vent, il vent, il fait soleil, il fait soleil. Então, seja, aqui já começa o il. Lembra que você aprendeu na aula sobre quantas horas? Il é o relógio que é o tempo que é. Então, aqui o il também quer dizer ao tempo, ok? Ele neige. Então, ele neva. Ele tem tempestade. Ele venta e ele faz sol. É assim que fala em francês. Vamos ver mais. Vamos lá. Tá bacana. Olha só, aqui eu começo a explicar para você. Quel temps il fait? Ou pode inverter isso aqui. Lembra que a gente aprendeu o inverso também? Quel temps fait-il? Lá nas interrogativas tem isso. Se ficou dúvida, assiste lá de novo, no módulo que eu falo sobre as interrogativas. Quel temps fait-il? Ou il fait quel temps? Quel temps il fait? Tudo é a mesma coisa. Olha só, quando você vai falar quel temps il fait mais o advérbio. Il y a é quando tem algum desses fenômenos da natureza, o nome, il y a plus non. Ou il somente quando tem mais o verbo, né? Então vamos ver isso aqui na prática. Aqui é quente, aqui é vento, aqui é frio, aqui é. Acho que é o. Vamos ver. Vamos lá, um por um. Il fait, eu quero que você fala junto comigo. Il fait mais esse aqui. Il fait mais esse aqui. Il fait mais esse aqui. Il fait mais eles todos. Então, isso aqui é chaud. Il fait chaud. O termômetro está vermelho, então é calor. Il fait chaud. Quel temps il fait? Il fait chaud. Quel temps il fait? Il fait chaud. Quel temps il fait? Il fait frais. Il fait frais. Então tá um tempo fresco. É nuvem com um pouquinho de vento, não tá aquele solão nem chuva. E aqui já tá frio. Então, quel temps il fait? Il fait froid. Il fait froid. Quel temps il fait? Esse aqui, ó.
Il fait nuit. Tá de noite. Il fait nuit. Il fait nuit. Quel temps il fait? Il fait jour. Il fait jour. Já está dia. Il fait beau. Il fait beau. Quando o tempo tá bonito, fala assim, oh, il fait beau aujourd'hui. Ele faz bonito hoje. Ao pé da letra, esquece. Então apenas entenda, entendimento, tá bom? Il fait beau aujourd'hui. Agora, il y a, no tempo, tem il fait mauvais também. Il fait mauvais é quando o tempo tá feio, escuro, ventando, chuvoso. Você pode falar que il fait mauvais, que é o contrário de faz bonito. Ele faz bonito, ele faz malvado, feio, tá bom? Il fait mauvais. Agora, quando tem uma dessas coisas aqui, coisas aqui, fenômenos da natureza. Quando tem um deles, aí você fala que tem, existe, tem, il y a du soleil, il y a le nuage. Vamos ver então. Il y a des nuages, aqui é plural, des nuages, il y a des nuages. E esse segundo aqui é qual? Il y a du soleil, il y a du soleil, il y a du soleil. Isso aqui, o que é? Isso aqui não é vento, isso aqui é um tornado, né? Il y a une tornade. Il y a une tornade. Feminino, uma tornada. E esse aqui, arco no céu. Para nós é arco-íris. Em francês é arc-en-ciel. Então, il y a un arc-en-ciel. Un arc, aqui tem a junção, aqui lembra da liaison e la liaison. Então, aqui tem a ligação. Arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. E aqui? Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Brouillard, você lembra que é névoa, neblina. E aqui é la tempête. Il y a une tempête. Il y a une tempête. Aqui tem uma tempestade. E quando você só quer falar o verbo, il vent, il pleut. Olha lá. Il pleut. Quando você está falando que chove, está chovendo. Il pleut. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Mas você tem chuva, ou você quer usar o verbo está chover, está chovendo. Il pleut. Il pleut. Il grêle. Il grêle. Il neige. Il neige. Il grêle é que está caindo granizo. Acho que não tem isso em português, né? Il graniza. Está granizando, acho que não tem isso não. Então, il grêle. Il neige. Ele está nevando. Está nevando, ok? Então tá jóia. Agora você já sabe muito bem como fazer isso aqui, né? Próximo. Olha só. Já que você já sabe, então vamos praticar. Isso aqui é um sol com algumas nuvens. Então, de acordo com o desenho, a gente vai praticar. Então, faça essa aula quantas vezes você achar necessário, tá bom? Le soleil brille. Le soleil brille. Il fait beau. Il fait beau. Il y a de nuages. Il y a de nuages. Il pleut. Il pleut. Il y a du vent. Il y a du vent. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Il neige. Il neige. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il fait 20 degrés. Il fait 20 degrés. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait froid. Quantos graus fazem? Quelle est la température? Qual é a temperatura? Il fait 20 degrés. 20 graus é bem agradável. Se te fizer 30, il fait chaud. Il fait chaud. Il faz quente. Ok? Il y a la chaleur. Chaleur é calor. Olha só como parece. Chaleur, calor. Mas você não fala, ele faz calor. Não, você fala, ele faz chaud. Ele faz quente. É normal. Ou ele faz quente, ou ele faz frio. Tá bom? Então vamos mais. Vamos praticar mais.
Quel temps fait-il? La météo. La météo. Tem dois acentos, então é météo. La météo. E aqui pronuncia o O. La météo. Quel temps fait-il? Aqui já está ao inverso que eu te mostrei lá no início dessa aula. Quel temps il fait? E você pode colocar quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il fait mais o advérbio. Il y a mais o nome. Il mais o verbo. Já te mostrei isso agora há pouco, mas vamos lá. Aqui tem sol, aqui é quente, aqui é frio, e depois a gente vai ver exemplos. Vamos lá. Il fait beau. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait froid. Exemple. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Então, ele faz calor, ele faz quente, ele faz... Não, ele faz bonito, ele faz calor e ele faz frio. E aqui, ele faz bonito hoje. Só que isso está sendo ao pé da letra. Então, só para ter entendimento. Está um lindo dia hoje. Como se você dissesse isso. Está um dia agradável hoje. Vamos lá. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Agora o verbo. Il mais verbo. Il pleut. Il pleut. Il grêle. Il grêle. Il neige. Il neige. Exemple. Il y a beaucoup de vent ce matin. Il y a beaucoup de vent ce matin. De vent ce matin. Il y a eu de l'orage hier soir. Il y a eu de l'orage hier soir. Então, ou seja, aqui é il y a beaucoup de vent ce matin. Tem muito vento hoje de manhã. E aqui, il y a eu, é porque teve esse eu aqui. Você lê eu em português, é eu. Il y a eu, é porque teve. Teve l'orage. L'orage é uma tempestade. Hier soir, ontem à noite. Ok? Hier soir, você já sabe que é passado. Então aqui, il y a eu de l'orage hier soir. Você não precisou ficar conjugando, nem sabendo nada, e aqui você já sabe. Il y a, existe, eu. Esse e aqui é que dá o sentido do passado, tá bom? Passado próximo. Il y a eu de l'orage hier soir. Ok, vamos ver mais aqui? Então vamos. En hiver, la neige recouvre les montagnes. En hiver, la neige recouvre les montagnes. J'ai besoin d'un parasol quand le temps est ensoleillé. J'ai besoin d'un parasol quand le temps est ensoleillé. Il y a tellement de brouillard qu'on ne voit pas à plus de 10 mètres. Il y a tellement de brouillard qu'on ne voit pas à plus de 10 mètres. La météo annonçait un temps pluvieux. Elle ne s'est pas trompée. La météo annonçait un temps pluvieux. Elle ne s'est pas trompée. J'ai toujours eu peur de l'orage. Les éclairs sont impressionnants. J'ai toujours eu peur de l'orage. Les éclairs sont impressionnants. Primeiro, no inverno, a neve recobre as montanhas. Olha aqui. Eu preciso de um parasol quando o tempo está ensolarado. Olha aqui. 3. Tem tanta neblina que a gente não vê nem mesmo a 10 metros. Neblina. Névoa. A meteorologia anunciou, lembra do AIT? Um tempo pluvieux, um tempo chuvoso. Ela ne s'est pas trompée, ela não se enganou. Olha aqui, chuvoso mesmo, ó. E o último, l'orage. J'ai toujours, eu sempre, ó o aqui, ó, eu, lembra? J'ai toujours eu peur de l'orage. Eu sempre tive medo, peur é medo, de l'orage, dessa l'orage, que é mais forte que uma tempestade.
Les éclairs sont impressionnants. Les éclairs, olha aqui, os raios são impressionantes. Vamos fazer mais aqui, mais exercício, vamos praticar. Il y a eu du soleil, mais le temps est quand même nuageux. Il y a eu du soleil, mais le temps est quand même nuageux. Le drapeau flotte, car il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Le drapeau flotte, car il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Lorsqu'il pleut, je n'oublie jamais mon parapluie. Lorsqu'il pleut, je n'oublie jamais mon parapluie. Viens sur la plage, regarder le coucher du soleil. Viens sur la plage, regarder le coucher du soleil. Après l'orage, levez les yeux pour admirer l'arc-en-ciel. Après l'orage, levez les yeux pour admirer l'arc-en-ciel. 6, olha aqui. Il y a du soleil, tem sol. Mas o tempo, Meliton, é quand même, é assim mesmo, é mesmo, nuageux. Então tem muitas nuvens. Tem sol, mas o tempo, assim mesmo, tem muitas nuvens. 7. Le drapeau, isso aqui é um drapeau é bandeira. Le drapeau flotte. Flotte é aquele balança. Quer ver ele balançar? Fica olhando, ó. Olha lá. Le drapeau flotte, car il y a beaucoup de vent. Porque tem muito vento. Aujourd'hui. Aujourd'hui é hoje. 8. Lorsqu'il pleut, logo que chove, je n'oublie jamais. Eu não esqueço jamais. Mon parapluie. Parapluie é guarda-chuva. Olha aqui o guarda-chuva. Sempre que chove, ele não esquece a sombrinha dele, né? Parapluie para chuva. 9. Viens sur la plage regarder le coucher du soleil. Viens sur la plage regarder le coucher du soleil. Venha na praia admirar, olhar, admirer não, olhar. Le coucher du soleil. Coucher é que ele está indo se deitar. Olha lá, o sol está lá no fundo, então se chama o pôr do sol. Le coucher du soleil. Du soleil. 10. Après l'orage, levez les yeux pour admirer l'arc-en-ciel. Depois da tempestade, levez les yeux, levante os olhos para admirar o arco-íris. Ok? Então é isso. Vamos ver mais algum exemplo aqui para ver se você fixa na memória. E é o que eu quero para você. Algumas expressões imagináveis. Expressões são realmente imagináveis. Olha aqui, ó. Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Canard é pato, faz um frio de canard. Canard é quando faz muito frio. Você já viu um pato sem pena? Parece que ele está todo arrepiado, né? Então isso, a pele arrepiada quando faz muito frio. Então, il fait très froid. Faz muito frio. Você lembra do très? Que não é trop. Trop é quase impossível. Très é muito. Il fait très froid. Ok? Outra expressão aqui do lado. Vamos de um lado e do outro aqui. Il fait une chaleur à crever. À crever. Il fait une chaleur à crever. Crever é cravar. Faz muito calor. Então, você não tem como você falar que você é um pato. Então, isso aqui é tudo imaginável. É sentido figurado. Ok? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Não tem jeito de chover cordas, mas é quando chove muito forte. Parece que é uma corda de água que está chovendo e não gotas. Por isso que tem essa expressão. Il y a un soleil de plomb. Il y a un soleil de plomb. Plomb é chumbo. Não tem sol de chumbo. Significa que le soleil est très chaud. É muito quente. Le soleil est très chaud. Il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. Faz um tempo de cachorro. Chien é cachorro. Não tem jeito de fazer um tempo de cachorro. Il fait mauvais temps. É um tempo feio. É um tempo que não tá legal. Tá ventando, ou tá um pouco de chuva, nublado, não tem sol. Il fait un temps de chien. E o último aqui. Il y a un vent à décorner les bœufs. Il y a un vent à décorner les bœufs. Décorner significa descornar. Corno é chifre. Les cornes é chifre. Então tem um vento de tirar o chifre dos bois. Não tem vento que tira o chifre do boi. Então significa que il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Tem muito vento. Algumas vestes. Olha só. Le vêtement. Só para acrescentar aqui para essa aula.
nem era necessário, mas vamos lá. Les, plural, vêtements. Então vamos lá. Un jean, un jean, un jean é calça jeans. Un short, un short. Une salopette, une salopette. Un anorak, un anorak. Un imperméable, un imperméable. Un manteau, un manteau. Des bottes, des bottes. Un chapeau, un chapeau. Une ceinture, une ceinture. Un pull, un pull. Une écharpe, une écharpe. Des gants, des gants. Então, a imagem e o nome aqui já fala. Só esse aqui, que é um impermeável, aqueles de plástico para te deixar protegido de água. A anorak é uma jaqueta daquelas de frio mesmo, que é diferente de pula. Manto é aquele cobre tudo, um grande, aqueles bem grande mesmo. Chapéu, echarpe é um cachecol, né? Echarpe, ok? Só para algum vocabulário a mais. E voilà, espero que você tenha gostado dessa aula, porque foi bem bacana. La météo, il faut toujours savoir pour la météo. A gente sempre tem que saber da meteorologia quando você for sair, principalmente países europeus, que são países pequenos, é mais fácil de você saber sobre a meteorologia. E é sempre bom, sempre agradável você fazer a previsão. Se amanhã está anunciando, se está anunciando chuva e você já se prepara todo para sair e você não viu a meteorologia, pode ser que seu passeio fique um pouco desagradável. Não é isso que ninguém quer, ter passeios desagradáveis, principalmente férias fora de casa, fora do nosso país. D'accord? Alors, merci beaucoup. Não se esqueça de fazer o download do PDF, fazer o download do MP3, marcar essa aula como concluída e seguir adiante, que a gente está chegando na reta final do Passaporte para o Francês. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.